Olá, sejam todos bem-vindos ao meu e vosso programa. Hoje falaremos de um tema muito pertinente, um tema que muitas mulheres gostam de ouvir. Acredito que os homens também adoram, gostariam de saber de certas mulheres acerca deste tema. Hoje o programa promete, então vai lá no nosso canal, subscreva-se e deixa lá o teu comentário. Hoje vamos falar de um tema muito, mas muito falado pelas mulheres. Se é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Então, o que é que você acha? Vai lá no nosso canal, deixe lá o seu comentário, que já eu vou para lá para ler os vossos comentários se é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Eu hoje também estou feliz porque vou ouvir deste tema de uma pessoa que gosta também de falar de amor. Ela ama. É alguém que de amor tem muito para dar. Estamos a falar da senhora Justina Trombar. Senhora Justina Trombar, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, senhora Maria. É um prazer estar aqui convosco. Pois é, hoje vamos falar se é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Claro que só acontece aqui no Papos de Mulheres. Se tu és mulher e gostaria de estar aqui no meu programa, é só ligares para a minha produção, mas pronto. É só ligares, dizer que quero também estar aí presente no nosso programa. Então, senhora Justina, é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Acredito eu que é possível sim amar duas pessoas ao mesmo tempo. Acredito eu. Eu acho que isso deve-se ao sentimento que cada pessoa vai transmitindo para a outra. Acho que cada relação traz novos sentimentos, novas emoções, não? E por acaso a gente encontra pessoas que nos trazem mais segurança. Isso vê-se mais naquelas pessoas que estão numa relação e acabam por encontrar uma outra pessoa. Estando no início, é provável que a pessoa acabe por despertar paixão no início da relação, mas depois vem o amor. Mas mesmo assim a pessoa está numa outra relação. Que nem aquelas pessoas que têm amantes, posso assim dizer, se é que posso assim dizer, têm amantes, estão com a mulher que gostam, amam, mas tendo ainda amante, há a probabilidade de amar aquela pessoa também. Então, é basicamente amor. É basicamente amor. E esse amor é igual? Não é igual. Infelizmente não é igual. Então, nesse caso, estamos a falar mesmo de amor? Sim, amar duas pessoas ao mesmo tempo? Sim, estamos a falar de amor, estamos a falar de paixão, afeto, gosto, isso tudo incluindo. Estamos a falar assim de amor. Então, nós no Brasil vemos muitos homens têm 7, até já passou, até já assisti 7 namoradas, 7 mulheres, 2 mulheres. Mas como é que ele distribui esse amor? As atenções são as mesmas, porque acredito eu que a pessoa quando tem duas relações, uma sai sofrendo. Então, porque vai dar mais atenção a outra pessoa e deixando aquela e aquela vai sofrer. É que nem aqueles pais que têm muitos filhos ou têm filhos fora. A tendência de alguns mesmo sofrerem, não ter a presença, não ter afeto do pai. Então, um relacionamento a 3, assim, podemos dizer a 3, né? Yeah. Porque tá incluído também o homem, né? Então, nesse relacionamento a 3, como é que a pessoa vai conseguir distribuir esse amor? A mesma porção que dá ali, a mesma porção que vai dar ali. É mesmo igual? Não digamos que é igual. Eu sempre falo, o problema não é sentir o tal dito amor. O problema é encarar o amor com responsabilidade. O problema é saber lidar com a responsabilidade que você está sentindo por duas pessoas. Porque tem pessoas que fazem escolhas erradas. Ama as duas pessoas, está tudo bem, é normal você sentir esse amor. Agora, como é que você vai saber lidar em gerir esse sentimento? Porque se a outra está feliz contigo, porque se for no caso que você disse, como por exemplo a pessoa tem 7 namoradas, né? Tem 7 namoradas, está com aquelas 7 namoradas, pode até saber distribuir o amor, mas a primeira pode até viver bem, mas a segunda está sofrendo, a terceira também está sofrendo.
Porque saber distribuir esse afeto, saber distribuir essa paixão, tem que ter responsabilidade, porque não só lesa a pessoa, a terceira no caso, lesa alguém, machuca, fere, isso tudo é uma coisa e tanto. A senhora Justina disse que é que nem alguém, né, que tem esposa e tem amante. E todo mundo sabe que quando o marido tem amante, a de casa sofre. A de casa mesmo sofre. Mas isso não seria, não devíamos dizer que é paixão. Porque amor, aí não há amor. Aquilo é uma paixão. Olha, não sei se é por conta da rotina, porque viver a dois é uma coisa muito difícil mesmo. Não sei se é por conta da rotina e tal, de viver a dois, mas quando o homem arranja uma segunda mulher ou mesmo só namorada, sim, vem a paixão no início, vem a paixão, vem a primeira fase, que é de conhecer a pessoa, depois vem a segunda fase, que é de avaliar os defeitos, depois vem a terceira fase, de que é decidir se permanece na relação ou se sai. Agora, se a pessoa está 2, 3 anos, é porque conhecia amante, então decidiu continuar estando na relação, tá vendo? E aí já não gera mais a paixão, gera mesmo o amor. Porque paixão, eu digo que paixão mais ou menos no início, aquela frescura, aquelas saídas, aquelas ligações, pelas madrugadas, mas já depois de um bom tempo vem mesmo o amor, mas sem deixar de amar a mulher. Tá vendo? Essa distribuição, mas não acaba sempre por deixar a outra, no caso a mulher, triste, por deixar a mulher insegura, tá vendo? O homem não tem mais ou menos a capacidade de distribuir na mesma proporção, se posso assim dizer, o sentimento dele. Se está bem com a outra, está mal com a outra. Então a senhora está contra. Aí não há amor. Não tem como uma pessoa, nessa situação toda, não tem como uma pessoa amar duas pessoas. Sim. Porque ele não ama da mesma proporção. Porque se for amar duas pessoas, diria que o mesmo amor, a mesma entrega que eu dou para a senhora Justina é o mesmo que eu devia ter, se calhar, com a dona Ana, com a Ana. Mas quando alguém sofre porque só está a se empenhar para uma só pessoa, aí já não tem como dizer que amar duas pessoas ao mesmo tempo. Deixa-me aqui exemplificar um pouquinho. Uma mãe pode ter 4 filhos. Uma mãe pode ter 4 filhos. A primeira filha pode ser a mais calma, a obediente e tal. A segunda pode ser a que mais berra, a assanhada e tudo mais. A terceira pode ser novamente a calma. A quarta também a calma. A mãe ama todos os filhos de igual modo. A mãe ama todos os filhos de igual modo. Mas tenha certeza que a segunda filha, que é a que sai sem avisar, que é a que não se desempenha nos estudos, que é a que está sempre a reclamar, que faz sempre birra e causa sempre os problemas de casa. A mãe ama também, mas não com a mesma proporção do que a filha que obedece. Eu ainda acho que não é amor. Há uma química só aí que aconteceu, há uma paixão ardente, um fogo ardente que durou se calhar alguns meses. Sim. Mas amar sim, mesmo, amo a minha esposa, amo a mãe. Como eu disse no início, senhora Kalila, como eu disse no início, paixão é mesmo o início da relação, senhora Kalila. Depois torna-se amor. Exatamente, imagina. Não vem tudo junto? Não vem tudo junto. Imagina a pessoa tem amante durante 5 a 6 anos. Não vai me dizer que é paixão. Mas às vezes não deixa a esposa, porque acredito que a senhora Justina já ouviu muitas mulheres a lamentarem que estão a sofrer no lar. Só não estão a deixar porque tem aí os filhos. Os filhos vão sair a sofrer. Às vezes não são seus filhos, não tem onde vai, não tem onde ficar, não tem uma estabilidade assim financeira para poder se manter quando sair dessa relação. Então aí não está a amar duas pessoas. Olha, senhora Maria, na verdade o amor não é uma coisa que a pessoa vai dividindo, tá vendo? O amor não é uma coisa que a pessoa vai dividindo, se vai dar na mulher, se vai dar na amante. Amor é uma coisa que se expande, tá vendo? Que a pessoa sente pronto, que não dá para dividir na mesma proporção.
Não dá, só dá mesmo é para sentir. Eu acho sim que é possível amar duas pessoas, porque conforme a gente ama os nossos 3, 4 filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, acredito eu que na vida romântica também há essa capacidade sim de amar duas pessoas. Não só está comprovado cientificamente, como em todas as áreas está comprovado que é mesmo possível amar duas pessoas sim. Então, a senhora Justina está querendo nos dizer que a nossa juventude, claro, algumas estão a ter 2 namorados, 3 namorados ao mesmo tempo. Elas sentem amor, amam mesmo aquelas pessoas, ou é dinheiro, coisas materiais que elas querem, precisam? Olha, entrando já nessa conversa, não sei se vamos terminar que hora, mas pronto. Não vou aqui dizer que é basicamente... Bom, vou dizer aqui que é basicamente amor. Como a senhora Maria disse, as nossas jovens, nós jovens no caso, né? Vou dizer que amor, aí já é uma outra conversa, Amor é uma coisa que não se explica, uma coisa complexa, que só se sente. Já a nossa juventude, ou nós como jovens, estar com 2, 3 namorados, digo lá que é amor. Não digo mesmo que é amor, né? Até porque ainda não encontrei uma jovem com 3 a 2 namorados que são definitivamente pobres, que posso assim dizer. Ainda nunca encontrei. Mas se por acaso encontrar 3, 4 jovens pobres a namorar uma única mulher, poderia dizer que é amor. Mas enquanto isso ainda não garanto que seja amor. Olha, algumas dizem que, não sei se são lá 3 ou 4, que tem um chique, que é um homem que ela ama e apresenta para todos, tem um cheque. O cheque é aquele que tem dinheiro. O que dá. Quando diz, amor, estou a precisar de um perfume agora, está a custar 40 mil, está a depositar. E tem um choque aquele que ela mesmo ama, mas não tem dinheiro. Não é bonito conforme ela quer, então, mas ela ama, só não apresenta porque tem vergonha. E está tudo dividido, são 3. Mas aí está se dizer que ela não está amando 3 pessoas ao mesmo tempo. Não está. Nem 2. Não está. O chique, o cheque, como a senhora Marisa disse, não tem nada a ver com amor. Se o primeiro é para suprir algumas necessidades, claro que não é amor, é interesse. Se o outro me faz lembrar, o outro é mais ou menos para quê? É para apresentar a família. Para apresentar a família, o chique. Então, tem. É para apresentar a família, não... Acho que gosto e amor também, porque uma mulher para tirar alguém de casa e decidir apresentar é porque tem planos futuramente. E nenhuma mulher faz plano futuramente com um homem que não sente nada, com um homem que só tem mesmo gosto, simplesmente. Eu acredito que não. Deve amar essa pessoa. Agora, o outro é o que não aparece também. O que não aparece. Mas não quer O que ama. É o pobre. Sim, é o pobre, vê só, é o Não pobre. tem nada. Vê só, é o pobre. Se fosse rico, até diria que não é amor, mas como é pobre, tá com essa pessoa, só não apresenta, porque se calhar não quer fazer o papel de ter 2 namorados, ou se calhar o primeiro namorado é aquele que já conheceram há bastante tempo antes de aparecer esse. Mas olha, tem pessoas que se juntaram, não amavam-se. Não houve amor entre eles e o amor foi se criando. Assim, com o andar do tempo, do relacionamento, mas uniram-se sem amor. Isso é bem verdade, porque por acaso isso já aconteceu comigo. Sim, isso já aconteceu comigo. No início aparece mais só a paixão, o envolvimento com a pessoa e tal, mas depois vem, como eu disse antigamente, vem a primeira fase que é de conhecer, depois vem a fase de avaliar, depois vem a fase da aceitação, que é aceitar as qualidades e os defeitos daquela pessoa e permanecer ou se retirar. Olha, nesta semana eu acompanho o Fala Angola e passou uma reportagem
de uma jovem, por acaso tem a ver mesmo com o nosso tema, de uma jovem, assim, estava, conforme dizem, né, a juventude de agora estava a pipocar, tinha 2 relacionamentos, namorava com os 2 ao mesmo tempo, só não sei se ela amava mesmo os 2, se um estava com ele só por interesse e o outro ela amava, mas ela namorava com os 2 ao mesmo tempo, só que depois surge a gravidez, ela ficou grávida. Não sei se ela escolheu também aquele homem que ela queria. Disse ao senhor, a um deles, que olha, estou grávida e tudo mais. Aquele ficou feliz, fez um pedido e vamos viver junto. Só que aquele outro tinha também mulher. Tinha mulher e uma vez a mulher já comentou na cunhada do atual, né? Daqueles que já que tem, já que ela escolheu como pai, que a tua cunhada namorou com o meu marido. Agora, a cunhada também calou-se, não falou para o irmão nem nada. Quando o marido decide registrar os filhos, aí a irmã se manifestou. Vai registrar que já lá tiveram 3. Vai registrar que ele disse, vou registrar mesmo os filhos, os meus filhos, todos eles. A irmã também disse que eu não vou admitir, porque o primeiro não é teu. E a mãe veio ao Fala Angola pedir ajuda para fazer o teste por conta disso, porque ela também não sabe que namorou com as 2. Ao mesmo tempo ela não sabia, não sabe se realmente... Ela só escolheu, estou grávida, és tu. Então, acontece também essa situação. Você namora, ama 2 pessoas ao mesmo tempo, surge uma gravidez. Quando aparece uma gestação, aí já é a pessoa saber lidar com as responsabilidades. Porque muitas das jovens hoje em dia namoram com 2 pessoas, podem até amar essas 2 pessoas, mas ela sabe mais ou menos avaliar com quem merece ficar, com quem não merece ficar. Então quer dizer, engravidou, sim. O que ela não quer ficar, é o que lhe engravidou, vai escolher o outro. Sim, é possível, isso chama-se interesse, é possível. Isso é possível porque a pessoa, a mulher no caso já sabe. Se por acaso eu estiver daquele jeito, essa pessoa que vai ter a capacidade de me aguentar. Mas esse não, e pode até não ser o pai da criança. É possível sim. Isso acontece muito. E não é a primeira mulher a acontecer isso na vida dela. Isso acontece muito com a nossa juventude hoje em dia. Mas eu ainda acredito que é uma loucura namorar 2 pessoas ao mesmo tempo. É conforme dizem, né? Para homem ainda é uma outra situação, né? Agora a mulher, você grávida, namorou com 2 homens ao mesmo tempo. E depois não sabe de quem é a gestação. De quem é a gestação. Mas também tem aqueles casos, já isso é mais fora, no Brasil acontece muito, são casados, chamam relacionamento aberto. Estamos juntos, mas cada um pode sair com quem ele quiser. Sim. Aí existe amor mesmo. Permitir a tua companheira ir com outros homens, permitir teu marido. Eu, pelo menos, não permito. É uma autêntica falta de respeito. Estou a dormir, a cama ou o lugar do meu esposo está vazio. Porque foi pegar não sei quem. Aí também vem as infecções, as doenças. Olha, eu sinceramente, sendo bem sincero, eu também não aguentaria, mas esse tipo de relação chama-se poliamor. São relações múltiplas, com 3 a 4 membros numa só relação. Mas, como você disse, fora tem a capacidade de achar muita coisa normal, muita coisa mesmo. É muito bem possível e é possível estarem numa relação 4 pessoas e saberem gerir normalmente e dividir o amor ou expandir de uma forma bem tranquila. E não tem aquela rixa de falar eu recebo menos, você recebe mais, não tem. É incrível como eles conseguem ter uma relação desse jeito, porque eu mesmo não me sentiria confortável. O meu marido saiu porque foi numa outra casa, foi numa outra pessoa. E antes de sair de casa, me despediu que, olha, hoje é a vez da outra, estou a ir. Nós angolanos não temos ainda essa capacidade. Não temos, estou a ir. E eu estava a dizer, não se preocupa, o plano também já vem, porque hoje é a minha vez com ele.
Ou então tem aqueles tipos de relação que vivem todos num só lugar. Fora tem muita dessa, vivem todos num só lugar, tá vendo? É que tem tipo uma relação, aquilo não é mais aberta, é mesmo uma relação expandida, porque é uma coisa de doido. Mas a senhora já paraste para pensar que eu já vi entrevistas de dois casais que vivem juntos, mas não dormem na mesma cama. Cada pessoa tem o seu quarto. Ela disse, eu às vezes sinto aquela necessidade de estar sozinha, só mesmo sozinha, sem um incômodo. Tem dias que ela não quer saber nem do marido, nem os dois conversaram, todos decidiram, né? Cada pessoa tem o seu quarto, quando ela estiver bem, vai atrás. Ele também, quando estiver bem, vai atrás. Mas isso não interfere muito naquilo que eles sentem um pelo outro. E se arranjar alguém fora, acha que essa segunda ou a terceira pessoa ele vai conseguir dar tudo na mesma proporção, uma vez que aquela não quer estar sempre agarradinho. Ela às vezes quer mesmo se sentir que a cama é só dela. Estica a perna aí, é só mesmo, tem esses momentos. Olha, eu ainda acho que uma relação ou amor é que nem uma planta, né? Precisa todos os dias ser regada. E um amor que parece que não é amor, acaba mesmo por murchar. Porque o amor, para permanecer vivo, preciso presença, preciso carinho, preciso atenção, é preciso também responsabilidade. E imagina que aquela mulher tem dias que fica no quarto porque quer mesmo só se sentir sozinha, sem perturbações, sem nada. Não sei, acredito que o relacionamento dela não está normal, E uma coisa quando começa, provavelmente vai terminar. Acredito eu que vai terminar e a relação é assim, tem que ser regada, tem que ser cuidada para permanecer. Porque das pessoas à vista, tem muitas pessoas à vista, porque quem não cuida acaba por perder e acaba por encontrar uma outra pessoa no relacionamento. E na relação e no amor também é assim. Porque eu posso deixar de gostar do meu marido, começar de gostar e amar uma outra pessoa. É do mesmo jeito que é com qualquer relação. Ela tem que ser regada diariamente para permanecer. Tem muitos casos que muita gente até hoje não acredita quando se trata desse tema, falar sobre o amor, se é possível amar duas pessoas ou não ao mesmo tempo. Por conta disso, porque dizem que quem ama, ama mesmo, mentira. Quem ama, deixa de amar para amar uma outra pessoa. Mas enquanto a pessoa vai, tipo, a pessoa é casada, está com aquela pessoa e arranja uma outra pessoa. Quando tiver a amante ou a namorada, quer dizer, a namorada nova no caso, enquanto vai naquela namorada ainda há sentimento por aquela pessoa em casa. Ainda há sentimento, mas há probabilidade sim de deixar de gostar da mulher e ficar simplesmente com aquela. E há probabilidade de aguentar as duas de uma só vez. Mas o que é que acontece para um homem, uma mulher que é bem cuidada, é bem amada, conforme a senhora Justina disse, né? Que aquele amor é regado sempre, aquele cuidado, aquele amor, aquele carinho, há tudo de bom para essa pessoa. O que lhe faz ter mais uma outra pessoa ou alguém fora desta relação? Olha, vou começar por nós mulheres. Quando nós, como mulher, né? Eu sendo casada, sendo comprometida, se por acaso eu decidir recorrer a uma outra pessoa, acredito eu mesmo que é por falta de atenção. Por falta de atenção, porque como nós mulheres, todo mundo sabe que mulheres é movida pela atenção, é movida pelo carinho, pelo cuidado, pelo respeito. Então, se for para ter uma outra relação, para ter uma outra pessoa, acredito eu que é por falta de atenção, por falta de carinho, de presença também, que conta muito. Agora, entrando já nos homens, um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado, mas dizem sempre que o homem é conquistado pela barriga e do estômago. Exatamente, e pelo sexo. Exatamente. Exatamente. Mas acredito eu que ainda tem homens sim que
acabam por procurar uma outra mulher, porque em casa não há conforto, porque o homem quando está na rua, mas dentro de casa, ele simplesmente às vezes quer relaxar, quer ter paz, e não encontra aquele conforto, aquela paz dentro de casa, porque a mulher, para ser o conforto do homem, para ser o pilar da casa, é para ser o sustento, o colo. E quando o homem chega em casa, não encontra esse ambiente de paz, essa calmaria, acho que a única opção é mesmo ir fora. E fora tem o que não encontra em casa. E o homem tem tentado quase todos os dias. Nós mulheres também. Graças a Deus. Olha, por acaso já vi histórias de um senhor que tem 2 esposas, mas lhes colocou na mesma casa, até não. As casas praticamente são vizinhas. A porta da outra está ali, a outra porta da outra também está ali. Quando escala, né? Uma semana aí, uma semana aqui, né? Mas a casa, conforme fez para a primeira, é conforme tudo, a estrutura é igualzinha às duas. Não tem praticamente diferença. Só não sei o número de filhos, se a outra também tem 5, ela também tem 5, ou passaram disso. Mas todo mundo é sabido que aqui no nosso país, isso é lá nos anos passados, né? Os nossos avós aceitavam com facilidade ter a permitir que o marido tenha uma outra mulher. Nós, a juventude, isso não permitimos. E nós, os angolanos, quando um jovem passa por essa situação de aceitar que o marido traga mais uma pessoa para o relacionamento deles, e ele aceita mesmo, permite, ainda mais quando vivem todos no mesmo quintal. Nós angolanos dissemos mesmo que é feitiçaria, às vezes é bruxaria, tem alguma coisa, esse homem tem alguma coisa, porque não é possível uma mulher jovem, mesmo assim bonita, aceitar e levar todos no mesmo quintal, viverem todos juntos. Será que aí há envolvimento, há alguma situação dessa? É mesmo amor e a mulher permitiu mesmo? Não, meu marido, sinceramente eu não consigo te satisfazer, então vai atrás de outra pessoa. Olha, isso é uma coisa extremamente... uma coisa que não cabe na minha mente também, mas prontos. Olha, sinceramente tem mulheres que se submetem a isso. E não digo que é bom, não é bom, eu não acho bom, não acho. Ouvi isso no mês passado, de uma publicação no Facebook, de um concurso, isso acho que foi na Willa, de um concurso. Era um homem, então estavam a concorrer para ganhar um liquidificador. Então o desafio era trazer as 2 mulheres e conviverem. Tá vendo? Que nem uma tarde a 3. Sim, exatamente. E as 2, quer dizer, os 3 estavam lá, na boa, a conviverem, a sorrirem, e ele distribuía beijo. Beija a primeira, beija a segunda, beija a primeira, beija a segunda. Era uma coisa assim. Isso é absurdo. O amor é uma escolha. O amor é uma escolha. O amor tem que ser uma coisa com responsabilidade. Porque, como eu disse no início, é muito normal a pessoa gostar de 2 ou amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Agora, o problema é como é que você vai saber gerir esse sentimento. Porque quando você está com a outra, quando você está com a primeira, a segunda sofre. Quando você está com a segunda, a primeira provavelmente vai sofrer. O problema não é sentir, o problema é aceitar e encarar com responsabilidade as consequências do teu sentimento. Porque amar é cuidar, é respeitar, é saber agarrar aquela pessoa como se fosse parte de si mesma. É saber que essa pessoa não pode sofrer porque é parte de mim, é parte da minha vida. E amar é exatamente isso. Muitos de nós hoje em dia não têm a capacidade de ter esse tipo de pensamento. É tão normal hoje em dia, jovens como nós, gabar-se de terem 2, 3 namoradas normalmente e fazem. E uma coisa tão mas eles acham isso como normal, mas não é, porque se a gente for falar sobre amor, a gente vê a imagem de Deus. A gente vê a imagem de Deus, a gente vê o cuidado que Deus tem
resultado que Deus nos transmite. Então, se você ama alguém, é claro que você não vai querer que essa pessoa sofra. Porque amar duas pessoas é normal, por que você vai ficar com esse sentimento? Porque também duas mulheres, é impossível ter duas mulheres. Quer dizer, é possível mas como é que você vai saber lidar com isso? Será que vais conseguir expandir o amor da mesma rotação? Tens a certeza que aquela pessoa ou as duas pessoas não vão sofrer? Tens a certeza que a estabilidade que você dá na primeira é a estabilidade que você dá na segunda? Porque é um momento que duas mulheres é extremamente... não vive em paz, não vive estável, tanto como a vida financeira, a vida emocional. Ele vive num desgaste tanto. Então, amar é uma coisa bonita e nós jovens tratamos de uma tal forma e não sabemos respeitar a tal palavra amor. E você que está aí em casa, gostaria que teu companheiro apareça com esse tipo de proposta de colocar mais uma terceira pessoa para o vosso relacionamento? Aceitar. E nós sabemos que nós mulheres somos diferentes. Cada pessoa tem a sua maneira de amar, tem a sua maneira de cuidar, tem a sua maneira de tocar. Somos muito diferentes, apesar de que a estrutura é a mesma, né? O físico não, né? A estrutura também parece que estou a exagerar. Mas é isso. Será que você tem a capacidade de gerir, de aceitar essa situação que teu companheiro vai te propor? Eu, pelo menos, não aceitaria. Porque cada mulher faz o possível para que tenha só aquele homem só para ela. Pois é. E o homem, conforme a senhora Cristina disse, é movido pela atenção, pelos cuidados. Às vezes a tua maneira de tocar, a tua maneira de cozinhar não é a mesma que a da outra. Às vezes a outra lhe surpreende mais em relação a você. E aí vai haver já algum desequilíbrio, né? O relacionamento não estará equilibrado porque ele se calhar vai permanecer num outro sítio. Então, estamos aqui, estamos a nos despedir já. Você que não está no nosso canal, por favor, vá lá, inscreva-se e deixa lá os teus comentários, os teus likes. Senhora Justina, por favor, mande seus beijinhos, se tiver algum projeto. Não, graças a Deus, não. Só mandar um abraço à minha filha, ao meu esposo e um até logo. Muito bem. Tchau. Até logo. Beijinho. Um amor do tamanho do mundo, mas que não seja distribuído por muitos.